Alô, meus treinadores! Hoje, vamos explorar a fascinante história de um dos Pokémon mais enigmáticos de todos os tempos, Arceus, o Pokémon Criador. Além de entendermos melhor sobre como todo o universo Pokémon se formou, preparem-se para uma jornada que atravessa o tempo e revela os segredos de um dos seres mais poderosos de todos os tempos. Mas antes de começar, gostaria de pedir humildemente seu like e inscrição. Isso fortalece bastante o canal, então muito obrigado e bora para o vídeo. Arceus, conhecido como o Pokémon Deus, é uma figura central na mitologia do universo Pokémon, e sua origem é envolta em mistério e reverência. Para compreendê-lo, é essencial mergulhar na rica tapeçaria da história Pokémon, onde ele desempenha um papel crucial na criação e na manutenção do mundo. De acordo com a lenda, Arceus nasceu de um ovo cósmico que flutuava na vastidão do vazio antes da criação do mundo. Quando finalmente emergiu, ele trouxe à existência os 3 Pokémon que governariam o espaço, o tempo e a antimatéria: Dialga, Palkia e Giratina. Esses 3 seres não são apenas poderosos, mas também fundamentais para a estrutura do universo Pokémon, cada um controlando um aspecto essencial da realidade. Arceus é muitas vezes descrito como um ser que possui 1000 braços, simbolizando sua capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e sua forma é uma representação do poder incomensurável. Ele é o criador de todos os Pokémon, e sua influência se estende a cada canto do mundo, desde as florestas densas da região de Kanto até as montanhas majestosas de Sinnoh. Sua presença é sentida em cada batalha, em cada amizade e em cada jornada que os treinadores vivenciam. A história de Arceus se entrelaça com a lenda do Templo de Sinnoh, onde os habitantes reverenciam o Pokémon como um ser divino. Diz-se que aqueles que se aproximam do templo e oferecem um coração puro podem receber a bênção de Arceus, um sinal de que ele observa e protege aqueles que buscam a verdade e a harmonia. Essa conexão espiritual é um dos aspectos que tornam Arceus tão encantador. Ele não é apenas um ser de poder, mas também um guardião de valores que incentivam a bondade e a justiça. No mundo dos Pokémon, Arceus é frequentemente envolto em mistério e adoração, aparecendo em várias histórias e lendas. Em Pokémon Diamond, Pearl e Platinum, os jogadores têm a oportunidade de descobrir mais sobre Arceus por meio de eventos especiais e missões que revelam sua importância no equilíbrio do mundo. Sua habilidade de mudar de tipo conforme a placa que carrega simboliza a adaptabilidade e a diversidade do universo Pokémon, refletindo a ideia de que cada criatura tem seu lugar e propósito. Além de ser o criador, Arceus também é visto como um juiz, capaz de decidir o destino de outros Pokémon e até mesmo de humanos. Essa dualidade de criador e juiz torna Arceus uma figura complexa, que evoca respeito e um certo temor. Através dos tempos, muitos treinadores e exploradores buscaram entender sua verdadeira natureza e o significado de sua existência, resultando em uma rica tapeçaria de histórias e mitos. A jornada de Arceus no mundo Pokémon é um convite para refletirmos sobre nossas próprias vidas, sobre como somos moldados pelas forças ao nosso redor e como nossas escolhas podem impactar o mundo. Ele nos lembra que, mesmo os seres mais poderosos, em sua essência, estão conectados a algo maior e que a verdadeira força reside na bondade e na busca pelo equilíbrio. Ao explorar a origem e a história de Arceus, é impossível não se sentir cativado por sua grandiosidade e pela profundidade de suas lições. Ele nos inspira a sermos melhores, a lutarmos por um mundo mais justo e a valorizarmos as conexões que fazemos ao longo de nossas jornadas. Afinal, no vasto e cativante universo Pokémon, Arceus é mais do que apenas um Pokémon lendário. Ele é um símbolo de esperança, criação e, acima de tudo, unidade. No vasto universo dos Pokémon, a criação de Arceus é um tema que fascina e intriga fãs de todas as idades. Arceus, conhecido como o Pokémon Deus, é considerado o criador de Sinnoh e, por extensão, de todo o mundo Pokémon. A sua origem está entrelaçada com a existência dos 3 lendários, Palkia, Dialga e Giratina, cada um representando aspectos fundamentais da realidade. Palkia,
O Pokémon da Espaço é o guardião das dimensões e da estrutura do universo. Ele controla a forma como os mundos se conectam e se separam, permitindo que diferentes realidades coexistam. Sua presença é um lembrete de que o espaço, embora vasto e misterioso, é uma parte intrínseca da criação. Palkia é muitas vezes visto como um símbolo da exploração e da descoberta, representando a curiosidade humana em entender o cosmos. Por outro lado, temos Dialga, o Pokémon do tempo. Dialga tem a habilidade de manipular o tempo, tornando-se o guardião da ordem temporal. Ele pode fazer o tempo fluir ou parar, o que lhe confere um papel essencial na manutenção do equilíbrio do universo. Dialga também representa a importância dos momentos, das experiências que moldam nossas vidas e da inevitabilidade do tempo que avança. Sua presença é um lembrete de que cada segundo é valioso e que as decisões que tomamos influenciam o nosso futuro. Giratina, por sua vez, é o Pokémon da antimatéria, muitas vezes associado ao submundo e à dimensão alternativa. Ele representa o que é desconhecido e sombrio, sendo a personificação do caos e do que existe fora da ordem estabelecida por Palkia e Dialga. Enquanto Palkia e Dialga trabalham para manter a harmonia, Giratina é um agente de mudança, desafiando o status quo e lembrando-nos que a criação também inclui o que não compreendemos. Ele é um guardião importante, pois traz à luz a ideia de que a escuridão e a luz coexistem, formando um ciclo vital. A relação entre esses três Pokémon lendários é complexa e interdependente. Arceus, como criador, deu vida a Palkia, Dialga e Giratina, estabelecendo uma dinâmica onde cada um desempenha um papel vital no equilíbrio do mundo. Enquanto Palkia e Dialga representam a estrutura e a ordem, Giratina desafia essas normas, criando um espaço para a reflexão e a transformação. A história de Arceus, Palkia, Dialga e Giratina nos ensina sobre a importância do equilíbrio em nossas vidas. Assim como esses Pokémon, cada um de nós possui um papel único e significativo. A coexistência de luz e sombra, tempo e espaço, ordem e caos, é o que torna a vida rica e multifacetada. Neste fascinante mundo, a criação não é apenas um evento isolado, mas um contínuo entrelaçamento de forças, onde cada elemento contribui para a grande tapeçaria da existência. A presença de Arceus é sentida em todos os cantos, mas em Hisui sua influência se torna ainda mais relevante. Você deve estar se perguntando o que é Hisui. Essa região, na verdade, é uma versão ancestral de Sinnoh, local onde se passam os jogos da quarta geração. Hisui é famoso por promover a busca de uma relação entre os humanos e os Pokémon. Arceus, em sua forma mítica, representa a harmonia e o equilíbrio entre esses dois mundos. Na antiga história de Hisui, as lendas falam de um tempo em que as interações entre humanos e Pokémon eram cercadas de mistério. Arceus, com sua sabedoria infinita, guiou as pessoas a respeitar e entender as criaturas ao nosso redor. Isso se reflete nas diversas práticas e rituais que os habitantes da região realizavam para honrar os Pokémon e buscar a proteção do Deus Criador. Além disso, a conexão de Arceus com a região é simbolizada nas 3 tablets, que nos introduzem aos conceitos de força, coragem e amor. Essas 3 qualidades são pilares fundamentais que nos lembram que nosso papel como treinadores vai além de simplesmente capturar Pokémon. Devemos cultivar uma relação de respeito e entendimento. Nos confins da região de Hisui, onde as paisagens se entrelaçam com a história e a mitologia, Arceus é mais do que uma divindade. É um símbolo de conexão entre os humanos e o universo. Os habitantes deste lugar reverenciam Arceus como o Criador, acreditando que ele moldou o mundo e deu vida a todas as criaturas. Essa veneração se reflete em rituais e festivais, que celebram as mudanças das estações e a harmonia da natureza. Os moradores de Hisui, com suas tradições ricas e vibrantes, vivem em estreita relação com o ambiente ao seu redor. Cada aldeia tem suas próprias lendas sobre Arceus, transmitidas de geração em geração. As histórias falam de como ele trouxe a luz para as trevas e ensinou os humanos a coexistirem com Pokémon. Essa conexão profunda gera um sentimento de pertencimento e uma responsabilidade coletiva de proteger a Terra e seus habitantes.
A arte em Hisui também é inspirada por Arceus, com pinturas e esculturas que capturam sua essência divina. Artesãos dedicam suas vidas a criar obras que não apenas embelezam, mas também contam histórias. As celebrações em honra de Arceus são momentos de união, onde as pessoas se reúnem para dançar, cantar e compartilhar suas esperanças e sonhos, fortalecendo os laços comunitários e a fé em um futuro próspero. Existe uma forma de explorar a região de Hisui e essa história fantástica do Arceus mais a fundo, e eu vou contar para vocês no próximo tópico. Vamos falar sobre o jogo Pokémon Legends Arceus. Ele foi uma adição inovadora à famosa franquia Pokémon, lançada para o Nintendo Switch em janeiro de 2022. Este jogo se destaca por sua abordagem única e imersiva, levando os jogadores a uma experiência que combina exploração, captura de Pokémon e uma narrativa envolvente. Ambientado na região de Hisui, que é uma versão antiga de Sinnoh, o jogo se passa em um período em que as interações entre humanos e Pokémon ainda estavam em desenvolvimento. Essa ambientação histórica traz uma nova perspectiva, permitindo que os jogadores vivenciem a evolução da relação entre as duas espécies. Uma das principais características de Pokémon Legends Arceus é o seu mundo aberto, que oferece uma liberdade sem precedentes para os jogadores. Ao contrário dos jogos tradicionais da série, que seguem uma estrutura linear, aqui você pode explorar a região à sua própria maneira, capturando Pokémon em diferentes habitats e interagindo com eles de formas inovadoras. A jogabilidade é dinâmica. Os jogadores podem se aproximar de Pokémon furtivamente, lançar Pokéballs e até mesmo batalhar em tempo real, o que adiciona uma camada de estratégia e envolvimento. A narrativa do jogo gira em torno da criação da Pokédex da região de Hisui, uma tarefa que se revela desafiadora e cheia de descobertas. Os jogadores são convidados a investigar o mistério que envolve Arceus, o Pokémon lendário, e as origens do mundo Pokémon. Essa conexão com a mitologia da franquia enriquece a experiência, trazendo um senso de propósito e aventura. Além disso, Pokémon Legends Arceus introduz novos sistemas de progressão e evolução, permitindo que os jogadores personalizem suas experiências de acordo com suas preferências. O jogo também destaca a importância da convivência harmoniosa entre humanos e Pokémon, incentivando os jogadores a entender e respeitar as criaturas que encontram. Em resumo, Pokémon Legends Arceus é um marco na história da franquia, oferecendo uma jogabilidade rica e envolvente, uma narrativa cativante e uma exploração sem limites. Com sua combinação de inovação e nostalgia, o jogo não apenas atrai novos jogadores, mas também encanta os fãs de longa data, reafirmando o apelo duradouro do universo Pokémon. A história de Pokémon Legends Arceus é profundamente entrelaçada com a mitologia de Arceus, o Pokémon que é considerado o criador do mundo Pokémon. No jogo, Arceus é apresentado não apenas como uma figura lendária, mas como uma entidade que desempenha um papel fundamental na formação da região de Hisui e na relação entre humanos e Pokémon. A narrativa leva os jogadores a explorar a origem de muitos Pokémon e a história da própria Pokédex, criando uma conexão emocional com a busca por conhecimento. Os jogadores assumem o papel de um membro da Galaxy Expedition Team, cuja missão é investigar e documentar as diversas espécies de Pokémon que habitam Hisui. À medida que os jogadores progridem, eles descobrem que a região está cheia de mitos e lendas que cercam Arceus e os Pokémon que se dizem ter sido criados por ele. Essa pesquisa não é apenas sobre capturar Pokémon, mas também sobre entender as histórias que os cercam, o que enriquece a experiência e dá profundidade à jogabilidade. Além disso, o jogo propõe um dilema moral. Os jogadores devem aprender a respeitar e coexistir com os Pokémon, em vez de simplesmente vê-los como criaturas a serem capturadas. Essa mensagem ressoa com a ideia de que Arceus, como criador, deseja que os humanos compreendam seu lugar no mundo e a importância de proteger a natureza. A busca por Arceus culmina em um clímax emocionante, onde os jogadores têm a oportunidade de se encontrar com o Pokémon lendário, explorando as complexidades de sua existência e o impacto que ele teve na criação do mundo. Essa interação não só serve como um ponto alto na narrativa, mas também como uma reflexão sobre a relação entre os humanos e suas criações. Assim,
Pokémon Legends Arceus não é apenas um jogo de captura e exploração, mas uma jornada que desafia os jogadores a ponderar sobre suas responsabilidades e a verdadeira essência da coexistência entre espécies. Essa ligação profunda com a história de Arceus transforma a experiência em algo memorável e significativo, consolidando o jogo como um marco na saga Pokémon. No fundo, a história de Arceus nos ensina lições valiosas. Ele nos lembra da importância do equilíbrio e da harmonia em nossas vidas. Em um mundo repleto de desafios, Arceus simboliza a esperança de que, independentemente das adversidades, sempre há a possibilidade de restaurar a ordem. Assim como Arceus, todos nós temos a capacidade de criar, mudar e impactar o mundo ao nosso redor. Que possamos levar essas lições em nossos corações enquanto seguimos em nossas jornadas como treinadores e como seres humanos. A história de Arceus é uma rica tapeçaria de criação, conflito e redenção. Ele nos convida a refletir sobre nosso papel no mundo e a importância de cada Pokémon, cada ser vivo e cada um de nós. Que sua lenda inspire treinadores de todas as gerações a respeitar e valorizar não apenas os Pokémon, mas também a conexão que temos com eles. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela história de Arceus. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias do universo Pokémon. Até a próxima, treinadores!